Here comes the... Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma feira educacional organizada pelo GID, a Escola Judicial do Paraná, em parceria com a Coordenadoria de Saúde e Bem-Estar da Secretaria de Gestão de Pessoas, promove o evento Caminhando para a Saúde, o projeto RAN 108 em ação, cujo objetivo é estabelecer metas realistas para ajudar as pessoas a se manterem motivadas em suas jornadas de saúde, destacando a importância da prática de atividade física e alimentação saudável na prevenção do estresse e doenças causadas pelo sedentarismo e má alimentação. Meu nome é Juliana Fischer, sou integrante do GID e fui apresentadora deste evento. Sou uma mulher branca, de cabelos lisos, avermelhados longos, e estou utilizando uma blusa rosa e uma calça preta. Estamos no auditório da Escola Judicial do Paraná. À minha direita está a mesa diretiva, onde se encontra o palestrante, e à direita deste estão os intérpretes de Libras, Isabela Lúcio Moreira e Jefferson dos Santos Rosa. Nossos cumprimentos e agradecimentos ao nosso palestrante, que apresentaremos logo mais, a desembargadora Lívia Regina, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, ao desembargador Roberto Portugal Bacelar, diretor-geral da Escola Judicial, autoridades, servidores, servidoras, espectadores e espectadoras que nos acompanham e prestigiam este evento. Encerrados os cumprimentos e avisos iniciais, passamos a palavra à apresentação do nosso palestrante. Professor Leandro Augusto, atleta com experiência em diversas modalidades, incluindo futebol, ginástica olímpica, vôlei e dança de salão. Destaque no triatlo, competições de Ironman 70.3 e Karatê, com títulos em competições estaduais, nacionais e internacionais. Membro da Seleção Paranaense de Karatê, em comitê e faixa preta reconhecida pela Federação Paranaense e Confederação Brasileira de Karatê. É também professor de Matemática e Física, empresário, autor de livros e projetos educacionais em robótica educacional, palestrante de desenvolvimento pessoal, autogestão, motivação e promoção de saúde para pessoas acima de 40 anos, além de promover a longevidade de atletas por meio do esporte e atividades físicas mistas. Está cursando Educação Física, desenvolveu projetos inovadores, RAN 108, atividades mistas, autogestão quântica, corpo e mente 4.0. Professor Leandro, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o convite para participar deste evento. A casa e a palavra com você. Ok, gratidão. Bom, o mais importante aqui é nós entendermos que cada informação ela traz energia. E essa energia vindo para nós temos que saber o que nós vamos fazer com ela. Então, quando eu coloco esse tema, Caminhando para a Saúde, projeto RAN 108 em ação, alguém pode dizer, é um contrassenso, né, professor? Caminhando e a palavra corrida em inglês. Por que não corrida para a saúde? Bom, veja, muitos dos processos que nós precisamos fazer em nossas vidas, eles ocorrem em etapas. Eles ocorrem de uma forma metódica para que a gente possa desenvolver e atingir os objetivos. Senão nós temos motivações pífias, ou seja, estamos lá em cima, daqui a pouco estamos aqui embaixo, e a gente não consegue fazer isso surtir efeito. Por isso, caminhando para a saúde. Lógico que nós vamos falar do método, mas vamos expor algumas questões. Objetivos: lançar questões, perguntas investigativas. As respostas é de cada um. Cada um tem a sua resposta, cada um tem a sua vivência. Mas as perguntas corretas, elas movem o mundo. E aí que a gente começa a trabalhar. Então, o objetivo dessa palestra é levá-los a refletir. E a solução que nós estamos trazendo é por meio do esporte. Como eu falei, é uma questão investigativa. Fazer perguntas
E aí, a primeira pergunta poderia ser dita assim: o que é RUN 108 em ação? E aí você já estaria fazendo uma primeira reflexão. A tua experiência de vida vai fazer você olhar de uma maneira para alguma coisa, outros para outra. Então, vamos olhar aqui. Estatística. Já começo logo aqui. Infelizmente, a gente não tem estatísticas recentes. Talvez agora, nos próximos 2024, 2025, a gente tenha. Essa daqui foi trabalhada em 2014 e 2015 pelo IBGE. E se vocês olharem ali, 161 milhões de indivíduos foram entrevistados. 91,3 milhões nunca praticaram esporte ao longo da vida. Calma aí. Como nunca praticaram esporte? Para quem é da educação física, para os professores, isso daqui mexe com a gente. Nunca praticaram. Para eles, nem caminhada eles fazem. Então veja, às vezes queremos mudar determinadas coisas pontuais ao nosso redor e estamos esquecendo do macro. Outro detalhe é que 57,3% dos adolescentes relataram falta de interesse por atividades físicas. Basta você olhar a juventude de hoje. Basta você olhar que, inclusive, eles não querem mais sorrir. Nós vamos falar sobre isso. Eles não querem mais interagir. Então eles querem o quê? Eles estão só conectados a quê? Redes sociais, aplicativos, softwares, computadores, celulares, tecnologias, mas eles não querem interagir. Isso será que é um problema? Já vamos falar sobre isso, tá? Entre os praticantes de atividades físicas, caminhadas se destacou entre todos os grupos de faixas etárias, entendendo que a gente está trabalhando aqui com pessoas, indivíduos acima dos 15 anos de idade, tá? Até pessoas acima dos 60. E aqui, olha só que interessante, eu coloco ali no gráfico, 38,8% praticaram algum tipo de esporte ao longo da vida. Mas ali nós estamos falando do último ano. Último ano, 38,8%. 123 milhões não praticaram atividade no último ano. 38,8% praticaram. E aí? Será que o número é considerável? Será que se a gente olhar outros países como os Estados Unidos, como a China, que são recordistas de medalhas olímpicas, será que isso acontece lá também? Ou não? Professor, parei para pensar. Calma aí. Pode ser que sim, pode ser que não. Levanta a mão quem acha que lá todo mundo pratica esporte. Não. Lá, talvez, uma abelhinha veio e contou que simplesmente eles começam a fazer a questão das aptidões de cada um. Se a pessoa tem aptidão para o esporte, ela vai para essa área. Se ela tem aptidão para tecnologia, são aptidões, eles começam a fazer essa seleção. E aí eles potencializam aqueles que querem se desenvolver nas áreas. Mas e aí? Praticam ou não praticam os esportes? É uma questão, né? Muito bem. Em cima disso aqui a gente verificou que as pessoas que têm mais nível de instrução são as que têm de praticar esportes com maior frequência, né? Outros dados que a gente verificou é que 72% das pessoas que praticam esporte regularmente no último ano não tiveram problema de saúde. Não tiveram. 68% da população adulta brasileira está indicando que eles estão acima de sobrepeso. Sobrepeso e obesos. Em 1970 era assim? Você pegar uma foto do Rio de Janeiro, Copacabana, aquele pessoal na praia, com aqueles shortinhos curtinhos lá que o pessoal usava, né? Era tudo magrelo.
14% naquela época tinham a tendência de sobrepeso e obesos. O que será que mudou? Bom, eu adorei essa imagem para discutir com vocês a seguinte situação. Talvez para aqueles que são do esporte, eles digam assim: é impensável nós falarmos de não praticar uma atividade física. Mas existem pessoas, até pessoas com um grau de instrução muito alto, nas redes sociais, dizendo que você não deve praticar nenhuma atividade física. Porque se você pensar em não se movimentar muito, você não vai gastar energia, você não vai ter desgaste, e você, que nem uma tartaruga, vai viver muitos e muitos anos. Já diz assim, o coelho vai viver ali pouquíssimos anos, 5, 8, 12 anos, ele se movimenta muito, é muito rápido. Então veja, o que você acredita? Você quer pautar a sua vida ser um réptil, uma tartaruga? Né? Ou você quer pautar a sua vida em ser um coelho? Nosso corpo foi feito para ficar parado? Não foi feito. A hora que eu pego aqui um peso e faço um trabalho aqui, estou fazendo um trabalho para o bíceps? Lógico que não. Eu estou trabalhando o meu corpo como um todo. Se eu estou segurando um peso aqui, eu tenho que estabilizar ele. Eu tenho grupos musculares, o meu punho, a minha mão. Se eu apertar esses dois dedos, eu estou protegendo a parte muscular do meu cotovelo. E a pessoa está achando que ela está fazendo bíceps. A concepção é maior. A ideia é maior. E toda vez que a gente trabalhar as coisas fragmentadas, a gente peca. A gente deixa algumas coisas de lado. Certo? Então, se você acredita que tartaruga ou coelho, fica aí a critério de vocês. Olha que bonitinho, né? Nós temos duas senhoras aqui, né? Iniciando o seu dia. Uma senhora, olhando para lá, parece que ela é mais jovem do que a que está embaixo. Mas a ideia é que elas têm a mesma idade. A alimentação de uma e a alimentação da outra. Quando chegou o próximo ao meio-dia, olha a alimentação de uma e da outra. Quando chegou a tarde, olha lá, bolacha recheada e alimentação. Aquilo lá parece uma lasanha daquelas que são compra no mercado, pronta, um monte de sódio, um monte de nhaque, né? Um pacotinho de bolacha recheada equivale a 13 pães franceses. 13, só 13. Se você comer 13 pães franceses, você vai ter um monte de açúcar no seu organismo. E vai ter aquele fator glúten. Ah, mas tem gente já dizendo que o problema não é o glúten na nossa vida. O problema está na água. Gente, eu quero deixar claro para vocês o seguinte. Todas as informações que nós temos hoje são as que são passadas. E muitas dessas a gente acredita cegamente. Em todas as áreas da nossa vida. Como matemático, eu sei que a maioria das questões matemáticas não foram provadas. São pouquíssimas coisas que nós temos provadas. E pouquíssimos que nós temos, nós estamos utilizando. Computadores de física quântica, os computadores quânticos, tá? Estes começaram a mostrar que não existe certo ou errado. 1 e 2, ligado e desligado, pode ser ligado e desligado ao mesmo tempo. Significa que uma coisa pode estar certa e errada ao mesmo tempo. Os supercomputadores nossos, com uma determinada conta, ele levaria trilhões de anos para ser calculado. Trilhões de anos. Com um supercomputador. O planeta Terra tem 4,54 bilhões de anos. Nós estamos falando de trilhões. Viu quando os números fogem demais? A gente não consegue nem saber o que está falando, né? Trilhões de anos. Um computador quântico chinês, 1 milhão de vezes mais rápido que o computador da Google, calculou em 200 segundos essa conta.
E será que a tecnologia está abrupta para nós? Sim. Então, e como nós estamos utilizando ela ao nosso favor? Continuando com as senhorinhas, né? Nós temos, lá, 19 horas, a última refeição dela. A outra ali é às 22. Um chazinho às 19h30. Aqui, às 23h30. Quantas horas eu preciso antes de dormir parar de me alimentar? 2 horas, no mínimo. 3 horas, excelente. Parar de se alimentar. O que você come à noite antes de dormir? Ai, eu sou muito light, eu sou muito diet, e eu vou lá e vou comer uma fruta. Vai ter problema de digestão à noite. Se é para comer alguma coisa, então coma um bife, arroz e feijão, porque são pré-cozidos e vai te ajudar melhor na digestão. Muitas ideias de alimentação e outras coisas mais, talvez assim, o que eu estou falando para muitos é chover molhado, né? Mas para outros, não. Então vamos entender. 75 anos de idade, aquela mocinha, né? Correndo, fazendo atividade física, e infelizmente essa colhendo os frutos do efeito tartaruga, né? E da alimentação inadequada. Aqui, olha lá, todos os dias você tem o poder de decidir o seu futuro. Então qual será? Escolha uma vida mais saudável e ativa, antes que o tempo deixe marcas que você não poderá mudar. Os profissionais de educação física, nós trabalhamos com pessoas, às vezes, com bastante idade. E as pessoas de bastante idade precisam de cargas. Não estou falando de musculação, estou falando de cargas, de força, de atividade física, porque elas precisam de força para levantar a perna para andar. Então, isso daí é um pouco diferente de você não fazer nada e colher esses frutos. E aí, quantos de nós fazemos uma boa caminhada por dia ou por semana ou corremos? Quantos estão fazendo essas atividades? Eu gosto desse filme, Clique. Quem já assistiu, né? Com esse ator aí, que ele é sensacional, né? Vale a pena. Quantos de nós chegamos na segunda-feira e já queremos que chegue a sexta? E queremos que já chegue o mês que vem. Puxa, mas então tem que chegar as férias. Mas nossa, se isso já passasse de uma vez. E esse filme, ao meu ver, ele bate bem no ponto certo. Só que lógico, tem todo um outro enredo, né? De passar. Mas olha os valores dele. Os valores são os filhos, a esposa, né? A parceira. E ali embaixo, no hospital, os filhos já grandes, ele não os viu. Gente, a vida, muitas vezes, nós temos que parar para pensar que muitas da nossa vida está sem sentido. Para e pensa. Dorme, acorda, vai trabalhar, e daí? Daqui a pouco já está dormindo, acorda de novo, vai trabalhar de novo. E o que você fez por você na sua vida? O final é um arrependimento enorme. Mas quantos têm a possibilidade, como no filme, de voltar e refazer a vida? Existe um ditado que diz assim: seria muito bom que nós pudéssemos primeiro ensaiar para depois atuar. Mas não é bem assim que acontece. Pelo menos tratando-se dessa atual vida, né? Então, aqui tem várias informações que os ansiosos estão trabalhando essa situação e estão causando problemas. Problemas em vocês, problemas de relacionamento das pessoas ao seu redor. E a vida está se esvaindo pelos seus dedos. Então você está perdendo, você está sendo
passageiro nessa vida que é sua. Então a pergunta é, na sua vida, você é passageiro ou motorista? Para pensar. Para pensar se você é passageiro ou motorista. Muitas vezes somos passageiros. Às vezes, pouquíssimas vezes, motorista. Pensem nisso. A vida acontece, esteja você presente ou não. Já pararam para pensar que o filme até fala sobre isso, que às vezes você está no automático, está tão no automático que você nem percebe o que está acontecendo. Por exemplo, agora, está frio ou está quente? Ai, eu estou com frio. Você está sentindo frio? Que bom, você está no presente. Ah, mas eu não gosto de frio. Nem eu gosto de calor. Mas a hora que está calor, você sente o calor? Você está no presente? Ou você está querendo se libertar daquela emoção? Então, temos que pensar se nós estamos no piloto automático ou não. As imagens a seguir, elas falam por si, né? Mas são um pouco chocantes, né? Pelo menos a primeira, né? Um atleta de ponta de elite das Olimpíadas. Olha lá. Que bonito, né? Olha só que atleta das Olimpíadas. Quantos de nós somos atletas desse jeito? No sofá, rolando. O quê? Séries intermináveis, uma atrás da outra, nunca acaba aquilo, acaba uma, começa a outra. Ele está com uma barriguinha bonitinha ali, né? Vocês não acham? E a posição dele, com certeza, vai sentir um pouquinho de dor. E depois vai dizer assim, nossa, eu não sei por que eu estou com dor. Essa, para mim, é a imagem que mais me chateia. Essa é a imagem das pessoas, a hora que vão se alimentar, a hora que estão juntas, com o celular, não estando no presente. Marido, mulher, crianças, amigos. E aí? Qual que é a graça? Para muitos jovens, existe muita graça. Os relacionamentos e tudo mais. Bom, fora que, tirando a imagem dos dois, nós temos algumas coisas não saudáveis ali. Leite, não saudável. Pão, não saudável. Principalmente leite de caixinha, que está mais focado no formol e outras coisas mais, né? Se fosse pelo menos um leite extraído da vaca lá, natural, é uma coisa. Então, gente, complicado aí. E olha que bonito esses olhinhos, né? Fast food. Quando determinado, não vamos falar o nome da empresa, né? Mas no determinada empresa, ficou 30 dias fora e continuou intacto. 30 dias. Deixa um pão saudável 2, 3 dias fora, sem de nada, sem saquinho, sem nada. 2 dias. Veja como que ele vai dar. Vai encher de quê? De bolor. Tem vida. Aqui não tem. Nós estamos ingerindo água morta, comida que não é produtiva. Nós estamos criando problemas seríssimos nos nossos intestinos. E aí, conforme o nosso intestino tem a capacidade de neurônios, se a gente não está com o intestino regulado, a gente não pensa direito. Se não pensa direito, não trabalha direito. Se não trabalha direito, e assim vai. Então a coisa se torna complicada. Mas há quem vê parte nutritiva. Batata frita, nossa, é muito gostoso batata frita, concordo. Só que o problema é que ela usa óleo. E o óleo, ao ser aquecido, altamente cancerígeno. E se ele for reaquecido? Duplamente. E assim vai. Por um acaso, quando você vai naquelas pastelarias, ou você acha que nesses lugares, o óleo ele pega uma quantidade de óleo lá, frita, e depois joga fora e pega o novo?
É assim que funciona? Bom, então nem precisa falar para vocês o que está acontecendo nas batatinhas fritas, né? O que resta é essa situação relacionada com remédios. Então, as pessoas entram em remédios cada vez mais complicados e o remédio tem efeito colateral quase nada, né? Basta você ler a bula do remédio que você desiste de tomá-lo. Efeito colateral e o outro tem um outro efeito colateral e assim por diante você fica nesse ciclo. Você pode ver que raramente você encontra numa cidade farmácias, né? Que quase não tem. Porque farmácia é para promover a saúde, né? Então você quase não vai enxergar problemas, porque temos uma alimentação adequada, atividades físicas regulares e tudo mais, né? Ou não. Ou a cada cruzamento nós temos quase 4 farmácias. Elas estão promovendo a saúde ou elas estão vendendo a não saúde? Pensa aí. Não, mas calma aí que eu não sou de ferro. Chegou sexta-feira, a ideia é um shopping, a ideia é um whisky, ou seja, com os amigos, uma boa relação, que legal, né? Bom, gente, os refrigerantes são combatidos faz tempo, mas a cerveja é pior que o refrigerante. Bem pior. Porque ainda ela tem a questão do álcool, que é dopante para o cérebro. Um atleta não pode ingerir, pelo menos não deveria ingerir nada de glúten, nada de leite, nada de açúcar, nada de bebida alcoólica, não fumar, não se drogar, fazer atividades constantes e não se enfiar em remédio. Isso é um atleta. Mas, infelizmente, não é isso. Aí, se eu disser para vocês que eu faço isso, você vai dizer que, mas quem você é? É um qualquer. Mas se você olhar o campeão de tênis fazendo isso, se você olhar o campeão de natação fazendo isso, se você olhar o cara no futebol que realmente vende valor, porque veja, no esporte, vamos parar e vamos pensar, a gente precisa de pessoas que vendam valor no esporte e quando eles estão fora do esporte. Aí você vai seguir essa pessoa. Agora, ficar seguindo pessoas que são sem moral, fora do esporte, só porque o cara tem sucesso no esporte, o que você está querendo? É isso que você vai vender para os seus filhos? Vai vender para os seus alunos? Pensa nisso, tá? Que lindo, né? Olha lá. Gente, se já não fosse ruim o cigarro, entrou um tal de cigarro eletrônico. Acabou com os pulmões dos jovens. E eles acham que estão fazendo a melhor coisa do mundo. Ai, é meio menta, é meio isso. As partículas de cigarro, se uma pessoa fumar aqui e ela sair, as partículas de cigarro aqui vão demorar 24 horas para sair. Qualquer um de nós que não fume e entrar no ambiente, estamos sendo fumantes passivos. Bom, pense nisso. E eu chamo essas coisas de soluções mágicas. Será que as nossas soluções mágicas estão nos fazendo viver? Eu vou até ler agora, tá? De maneira vibrante, livre de dores, de limitações, ou estamos, na verdade, procurando soluções rápidas, mágicas, que nos oferecem conforto momentâneo? Estamos empenhados de verdade em profundas e verdadeiras mudanças ou simplesmente buscando alternativas que nos reafirmem e nos acalmem? 2 mais 2 é 4. Nossa, 2 mais 2 é 4. Reafirma que isso é verdade. O computador quântico chega aí e diz que 2 mais 2 pode ser 5. E aí? É um exemplo. Não, mas é imutável. 2 mais 2 é 4 e nunca vai ser. Será? Será que o segundo não estava grávido? Gente,
como robótica, como tecnologia, em palestras, na hora que eu levo informações aos professores, às vezes eu estou em palestras para 200, 400, 600 professores que eu tive em Minas Gerais, pelo governo do estado, eu tenho que passar para eles uma forma de pensar de forma diferente. Entender e pensar fora da caixinha, senão a coisa não flui, tá? E aí, olha lá, 4 imagens aí, né? Estamos ingerindo cada vez mais medicamentos na esperança de preservar nossa saúde, mas na realidade estamos ficando mais doentes. Isso é fato. Por que as pessoas, na hora que elas têm que tomar uma decisão, elas não olham os fatos? Não? O fato. Não precisa olhar aquilo que você deseja, que você pensa. Não, olha o fato da situação. Se você toma remédio é para você se curar. Estão se curando? A população está ficando saudável? Não, então tem algo errado. Fast food é porque eu não tenho tempo. Mas você está ficando cada vez mais sem tempo, doente e com menos horas livres. Tênis com amortecimento extremo. Porque nós temos que fazer exercícios com baixo impacto para não sentir dor. Mas isso só traz mais dores e mais impacto para as nossas articulações. Ou seja, quando eu faço triatlon, lá, o Ironman 70.3, né, que é o meio, né, Ironman, que é 1.900 de natação, 90 km de bicicleta e 21 km de corrida. Eu uso meu tênis o mais slim possível. Veja, não é reto, porque tênis reto dá problema de fascite plantar. Não, ele precisa de um leve amortecimento, mas não o que está aí. Olhem os vídeos das pessoas, dos atletas que estão correndo quando se grava um vídeo. Veja o pé dele quando pisa torto, com aquele monte de amortecimento. Mas eles estão à procura do quê? De performance. Bom, musculação para ficarmos fortes, mas muitas vezes acabamos deixando nossos músculos e articulações mais rígidas, o que reduz a nossa resistência. E no final sentimos mais dores. Ingerimos mais medicamentos, ficamos mais dependentes, ficamos mais fracos e limitados e continuamos nesse ciclo, né? Na famosa corrida dos ratos lá atrás do queijo. Gente, existem pessoas que amam a musculação, adoram a musculação. Como vão gostar, por exemplo, dos treinos de crossfit e outras coisas mais. Só que todos esses treinos, quando se trabalha com alta performance, o cara vai fazer powerlift, o cara tem uma flexibilidade incrível, ele tem uma alimentação super regrada, ele faz as atividades construindo passo a passo. O cara chega lá, bota 200 quilos e já quer fazer e vai se machucar. Então os profissionais precisam cuidar dessas situações. E aí, essa imagem aqui é um divisor de água para o restante. Estamos num processo de evolução ou involução como seres humanos. Um tempo atrás, a Gazeta, o jornal Gazeta do Povo aqui de Curitiba, né, Gazeta, simplesmente foi feita uma entrevista, onde foi dito que daqui a alguns anos, ou seja, lá atrás, dizendo que daqui a alguns anos, as pessoas tirariam partes do seu corpo para colocar próteses robóticas. Naquele tempo, aquelas próteses de cerâmica lá, daqueles materiais mais esquisitos do mundo, as pessoas diziam, você está louco. Mas quem assistiu aquele filme Eu, Robô, é o Will Smith, né, que é o ator, você vê que ele tem uma prótese biônica e que a pele aparenta muito com a pele nossa. Ah, mas é filme de ficção científica. Então acabou. Porque isso já está acontecendo. Vários robôs com pele semelhante aos humanos. Recentemente, o Elon Musk tirou o braço dela e colocou um braço robótico. Ela destaca a mão dela, deixa a mão dela aqui separada, e daqui ela controla a mão dela.
ela não precisa nem estar conectada. Ganhar força e tudo mais. Nós estamos falando de coisas reais, gente. Não estou falando de ficção para vocês. De coisas reais. Tá? Se isso está acontecendo, a pergunta é: será que nós vamos ser um robô por completo? O que nos diferencia de um robô? Qual é a característica principal? Eu ser humano ou eu ser um robô? Pensem nisso. Se você não sabe definir a diferença entre você e um robô, talvez você já não seja mais um humano. Talvez você seja um robô. Órgãos não precisa mais ser do jeito que é. Nós temos muitas coisas. A impressora 3D, tecnologia. Bom, não vou chegar nesse ponto, que nós vamos falar muito de tecnologia e robótica, mas eu quero dizer para vocês as coisas estão caminhando para esse lado, e eu quero dizer que se a gente não tiver um pensamento de como cuidar da nossa estrutura, da nossa vida, só vai nos restar ser um robô, porque o resto do corpo, que não é corpo, né, vai ser uma estrutura, um órgão funcional, já vai estar tudo estragado. Gosto dessa imagem para dizer o seguinte: nós estamos ali no alto daquele penhasco e simplesmente a pergunta é: qual a sua decisão? Salta ou não salta? Faz ou não faz? Ou recua? Ou fica parado? Se você pensar, o ser humano tem 3 características, né? Que se assemelha à questão dos animais. Quando você tem algo com você tem 3 características. E qual é? Ou você paralisa, ou você age, ou você foge. Então, assim, vai fugir, vai paralisar, ou vai agir? Né? Essa é a situação aí. Muito bem, vamos então agora, chegando aí para os finalmente, vamos falar do método RAM 108. Por que o número 108? Ele tem uma característica de completude e também tem uma característica de união da mente, corpo e espírito. Ou seja, é uma ideia de unir essas 3 situações: corpo, mente e espírito. Então, é um número que para algumas linhas budistas, taoístas e outras coisas mais, ela é espiritual. E aí, a gente usa no método 108 os números 3, 6, 9, 12, 18, 36, 108. Eles são ferramentas para as atividades físicas. Então, o número 3, olha lá, mente, corpo e espírito. O número 6, conexão do corpo que promove consciência corporal e presença do momento. Número 9, sabedoria e conclusão. 12, estimula o comprometimento e a disciplina. 18, evolução contínua. Ah, mas e aí, o que eu vou fazer com isso? Cara, vai lá. Número 3, faz o teu aluno fazer 3 atividades físicas seguidas, diferentes. Coloca ele em 6 minutos, focando a parte da respiração. Trabalha com ele 9 dias. Trabalha, então, ou seja, esses números a gente vai brincando com eles e vai colocando de uma forma que você faz o método do ano funcionar. 36, expansão do potencial, né? E aí, por final, o número 8, né? Daí eu vou ler aqui. Pode ser usado como um grande desafio, como correr ou caminhar por 108 minutos, ou um evento especial, realizar 108 repetições de um exercício ao longo de um mês, de um período. Essa prática simboliza não só o esforço físico, mas também a busca pela espiritualidade e pela conexão com o todo. Esses dias, nas minhas redes sociais, eu falei: gente, é o seguinte, esse mês aí eu tenho um objetivo, eu vou correr 108 km e caminhar 108 km no mês. Então, eu fui fazendo as atividades durante os períodos, durante os dias, e daí, ou seja, eu teria que dar 216, deu um pouco a mais. Acabou ultrapassando. Então, assim, quando você sai de férias, você está nas férias e fala: eu não vou fazer nada. Não, eu estou aqui nas férias, vou fazer alguma coisa, vou fazer uma atividade física. Eu, quando estou em férias, em praia, alguma coisa, eu gosto de sair para fazer algumas caminhadas, manhã, tarde e noite. As pessoas não me acompanham.
que foi ali para escutar música. Então vai caminhar. Você quer escutar música, vai caminhar. Coloque um determinado tempo, porque senão você vai causar lesões, vai se machucar. Agora, se você se machucar, não reclama depois. Ação, reação, as consequências. Então, a gente diz, evite. Não é para não usar, tá? Ingerir estimulantes. E aí? Vocês acham? Tá beleza? Um monte de... como que é o nome lá daquelas bebidas energéticas lá do Red Bull, né? Mete o Red Bull pra dentro, aí o cara toma super coffee, e aí ele fala, eu vou correr, daí ele coloca gel, e aí ele coloca mais um monte de coisas pra dentro do seu organismo. No triatlo a gente faz bastante, tá? E aí, você tem que tomar até um medicamento ali para poder dar uma regulada no seu estômago. Daí você toma Coca-Cola, você vai comer isso, comer aquilo outro. Gente, olha, existem tantas coisas que não são legais. Então, se a gente tem esporte de alta performance, a gente precisa de coisas que nos ajudem. Ah, eu vou ter um gel. Ok, não estou contra o gel. Mas eu posso colocar uma banana, eu posso colocar um pãozinho, que seja mais natural. Ou seja, outras coisas. O pior não é isso. O pior é que as pessoas vendem essa ideia para os outros. E esses outros fazem. E aí eu até estava conversando com um organizador de eventos, agora recente, e ele falou que as pessoas não sabem o quanto de pessoas que têm ataque cardíaco e que morrem nas corridas de rua. Só que os dados não são oficiais. Aí uma vez ou outra eles passam esses dados. Aí você está achando que quem está morrendo é o sedentário, né? Não é. Bom, antes de chegar aqui, vamos voltar aqui para esta parte. Os 12 pilares do método RAM. Meditação estática e dinâmica. Ou seja, o método trabalha uma forma de você fazer a meditação. Como é que eu faço meditação? Meditação estática. Senta em posição de lótus, faz aquela posiçãozinha assim com a mão. É isso? Pode ser. Se você tiver um nível mais avançado. Mas se não, na hora que você está correndo, sem fone de ouvido, você está meditando. Na hora que você está dirigindo, sem música, você está meditando. Na hora que você está tomando banho, você está meditando. Agora, pasmem. Na hora que você está lavando louça, você está meditando. E aí, a questão é, se você está meditando, sem você perceber, você está trazendo informação. Só que se você está com fone de ouvido, ou você está com um outro estímulo, você não consegue perceber essas informações. Então, o método diz, devemos fazer uma meditação, seja estática ou dinâmica, mas nós temos que estar com consciência do que a gente está fazendo no dia a dia. Respiração consciente, treinamento de aprender a respirar. Quantas pessoas passaram por problemas de saúde recentemente, por causa de doença disso, daquilo outro, não vamos citar nomes, né? E que a sua capacidade pulmonar ficou ruim. E como eu posso resolver isso? Tem técnicas de hipopressivo e outras coisas mais que ajudam nesse processo. Tá? Alimentação saudável no horário correto. As pessoas acham que é só se alimentar saudável. Se você não utilizar o horário correto, também não vai dar bom. As técnicas da medicina chinesa, ela mostra que o estômago ela tem um horário para você comer. Tudo tem um horário correto para você potencializar. Se você não sabe isso, está comendo à meia-noite e está indo dormir e assim está se complicando. Sono sem interferências. Olha só que bonitinho. O que seria sono sem interferência? O cara vai lá e deixa o celular debaixo do travesseiro na hora de dormir. Deixa o celular carregando ao lado da cômoda. O celular, ele mantém ondas não ionizantes. São ondas que geram aquecimento. A luz é a onda não ionizante. Um raio-x são ondas ionizantes. O que são ondas ionizantes? São ondas que provocam alteração nas nossas células. Câncer e outras coisas mais.
Só que nós estamos hoje em dia tendo tantas ondas não ionizantes juntas que elas estão alterando nossas células. Celular carregando nunca perto de você, no mínimo 2 metros de distância. Para dormir, nunca ligado. Modo avião, se for o caso na sua casa tiver Wi-Fi, e longe, em outro cômodo. Nada de televisão no quarto, nada. Nada de dormir à frente de televisão. São várias mudanças que a gente fala e que são aplicadas e que fazem a diferença. Agora, recente, um estudo, acabei vendo hoje, por coincidência, antes de vir, deles mostrando as frequências que eles foram estudando em alteração das células. E existem formas de você trabalhar uma frequência alta e baixa, a diferença é de 11 vezes entre elas, que elas conseguem destruir as células problemáticas ou doenças que você tem. Então, a tecnologia pode, no futuro, nos evitar de usar remédios, apenas com frequência. Isso assim, em minutos. Você destrói coisas e problemas que vocês têm. Outra coisa sobre sono. Dormir antes da meia-noite. A cada hora antes da meia-noite, depois das 6 da tarde, nas 18 horas, ela equivale a 2 vezes, é dobrado. E todas as horas depois da meia-noite equivale a metade. Então, você dormiu às 10 da noite, até a meia-noite, como se tivesse dormido 4 horas. Acordou às 4 da manhã, por um acaso, 4 é como se fosse 2. Você dormiu 6 horas. Se você acordar mais tarde, você tem mais horas de sono. Então, como você regula essas horas de sono? Como você regula a qualidade do seu sono? É importante. Outra coisa é desconexão para conexão. Para você se conectar a uma atividade física valorosa, é necessário pé no chão. Pé no chão e natureza. Descarregar. Vai para uma praia, vai caminhar na natureza, vai poder ficar mais à vontade. Se desconecta para você se conectar com realmente o que você precisa. Atividades físicas saudáveis e inteligentes, pré e pós. Ninguém sai correndo do nada. Ela precisa fazer uma atividade física para disponibilizar as suas articulações antes da caminhada ou da atividade física. E depois você tem que fechar. É isso que as pessoas fazem nas academias? Chega lá, faz todo um processo antes, depois faz o depois, ou já entra direto? Na maioria dos casos entra direto. Até para jogar bola, o pessoal já entra direto. Não aquece, não faz nada, depois se machuca. Disciplina para constância. Veja, se a gente não fizer uma organização do que a gente precisa, para a gente ter constância, sempre vai fracassar. Vai começar e vai fracassar. Vai ser aquela dieta da segunda-feira. Começa na segunda, na terça já era. Tá? Motivação de curto, médio e longo prazo. A palavra ali seria objetivos de curto, médio e longo prazo. Eu mudei para motivação. Por quê? Porque motivação são os motivos que te fazem ir para a ação. E quais são os seus motivos? De curto, de médio e de longo prazo. Gratidão por cada conquista. Gente, se você não agradecer que você caminhou 3 quilômetros, mas você não conseguia caminhar 3 quilômetros sem ficar... Se você não for grato por isso, vai continuar por quê? Pensa, né? Você é um papai, uma mamãe. E aí, você dá algo para o teu filhinho. E o teu filhinho não agradece. Você vai dar mais? Você pode até dar, né? Porque você, né? Mas, hipoteticamente, você não dá mais, porque você não teve uma resposta positiva daquilo. Então, gente, agradeçam, porque o papai de vocês é o corpo, é a estrutura, né? É toda essa parte de energia. Agradeça, que o teu corpo vai se sentir melhor. Alinhamento de novas metas em acordo com novas fases. É lógico, gente, a pessoa começa a caminhar hoje, ela já quer sair correndo. Não, ela vai ter um processo dentro do método para ela caminhar durante dias seguidos. São 36 dias fazendo caminhada, segunda, quarta e sexta, e aos sábados dobrando a atividade para ela conseguir. Então, para a pessoa sair do modo sedentário, meio gordinha, com sobrepeso ou até obeso, para ela poder correr,
ela vai demorar 1 ano dentro do processo. Mas depois desse período, ela consegue simplesmente correr, desenvolver as atividades físicas, gerar saúde e ela não para mais. Porque ela conseguiu aplicar isso de uma vez para a vida dela. Ah, para mudar um hábito é 21 dias. Balela. Você sabe que isso não funciona, tá? O buraco é mais embaixo. Aqui, não pegar atalhos. Gente, quantas pessoas querem pular as etapas para conseguir atingir os objetivos? Pulou, vai voltar atrás. Eu poderia contar uma historinha interminável aqui sobre mudança, sobre pegar atalhos como sendo uma coisa ruim. Mas eu vou dizer o seguinte, não pegue. Não pegue, porque os atalhos, geralmente, eles vão trazer uma resposta que talvez você não esteja querendo. Tá? Não aceitar as dores e as limitações. Esse é o ponto-chave. As pessoas não querem sentir dores. Dor é bom ou é ruim? Depende, né? A intensidade da dor que você está sentindo. Se você faz algo até rasgar o teu músculo, é uma coisa. Mas você fazer uma atividade em que você vai sentir dor, não vai sair tomando anti-inflamatório. Para com isso. Vai tomar um chazinho, vai comer uma banana para não ter cãibra, vai se alimentar de forma correta, vai dormir melhor e aceita essa dor, porque o seu organismo ele vai se recuperar. Ao se recuperar, você vai ficar fortalecido. Se você tomar anti-inflamatório por causa de uma dor, esquece. Toda vez que você tiver a dor semelhante, o teu cérebro vai falar: oi, anti-inflamatório. E aí você não evolui muito, tá? Isso é bem complicado. Muito bem. Eu costumo dizer que as pessoas estão no estágio 1, tá? Uma rotina lá, os fast food, não dorme direito, e ela precisa sair disso. Então, quando ela começa a caminhada, ela ainda está naquele estágio 1. Então, ela não tem que se preocupar com velocidade, com nada disso. Ela tem que se preocupar com o hábito. Gente, como é que você programa o teu cérebro? É pelo hábito, é pela disciplina, é pelos movimentos. Agora, até um médico postou recentemente dizendo o seguinte, que uma criança evolui cerebralmente porque ela começa a engatinhar. Então, ela vai fazendo um movimento e ela vai evoluindo cerebralmente. O que acontece no final da vida com as pessoas? Param de fazer movimentos, o que acontece com o cérebro? Diminui a sua capacidade. Vem aí esses monte de problema, Alzheimer, Parkinson e outras coisas mais que você vai tendo. Você está generalizando. Não. A gente tem coisas que indicam todos os caminhos, como a forma da alimentação para que você não tenha suas doenças. Agora, continuar com esse monte de açúcar, com esses refrigerantes, bebidas e bababá e fast food, desculpa, só bota uma coisa na tua cabeça. Eu quero continuar assim, beleza, e eu sei quais os problemas que eu vou ter lá na frente. Seja consciente e quando tiver um problema, não seja mimadinho, uma criancinha. Eu não sabia. Não, aceita, você cavou o teu buraco. Você fez a atuação e você tem as respostas. Simples assim, tá? No estágio 2, a corrida vai prestando atenção na respiração. A pessoa vai trabalhando a forma de respirar para desenvolver. E no estágio 3, ela começa a correr. Então, esse processo todo, dessa estratégia de crescimento sedentário para o ativo, o método RAM consegue, em menos de 1 ano, fazer a pessoa sair daquele estágio para esse bonitinho aqui. Tá? Eu coloquei essas imagens minhas aqui porque, assim, eu gosto muito de sorrir, de dar risada, de estar feliz. Quando eu fui fazer o Ironman lá em Floripa, no dia anterior estava um temporal incrível. E no outro dia, aquele sol, logo às 6h30 da manhã, coisa mais linda. Acho que até tem uma imagem que eu coloquei aqui. Cada abraçada que eu dava, eu olhava para o sol e agradecia por estar ali. Cada pedalada que eu dava, eu dizia, puxa, olha, eu consegui, eu cheguei aqui. Então, uma abraçada de cada vez, uma pedalada de cada vez, uma corrida nessa estratégia, tá?
Gente, olha, isso daqui foi em Florianópolis. Um pai e uma criancinha ali. Os atletas passavam correndo lá e a criancinha com a mãozinha estendida. Aí eu passei e fui cumprimentar. Na hora que eu terminei, o pai só faltou me abraçar. Ele falou, cara, obrigado, obrigado, obrigado. Por quê? Daí eu cumprimentei. Na sequência, na hora que eu olho para trás, os atletas começaram a desviar e todo mundo cumprimentando a criancinha. Então, gente, faça coisa com felicidade. Recentemente, agora eu vou ter que citar nome, tá? Saiu viralizou um vídeo de uma chinesa, tá? Chinesa ou japonesa, agora eu acho que é chinesa. Um vídeo em pouco tempo com 36 milhões de views. Você sabe o que ela colocou? Ela disse assim, que nós não precisamos mais sorrir. Japão, foi o Japão. Não precisamos mais sorrir. E o McDonald's colocou esse vídeo dizendo que quem quiser trabalhar no McDonald's, sorria só se quiser. Porque o japonês tem essa questão de sorrir, de estimular. A empresa desenvolveu mais crescimento, o pessoal ficou mais feliz, mais de 100 mil pessoas procuraram para trabalhar no McDonald's, porque agora eu não posso trabalhar num lugar onde eu não preciso sorrir. O efeito do sorriso para o nosso organismo é absurdo. E as pessoas estão procurando trabalhar dessa forma. Eu não preciso sorrir, eu preciso ficar parado e assim, coisas do gênero. Olha só, alguém já subiu alguma montanha? É gostoso, não é? Subir uma montanha? Olha só, já tem gente que subiu. É uma delícia, gente, fazer um trekking. Você vai, você sobe, você desenvolve, você chega lá, você passa pela natureza. Então aqui, esse daqui eu fui no Monte Crista, né? Mas assim, eu sempre viajo, ou estou na Chapada da Diamantina, Chapada dos Veadeiros, e fazendo caminhadas longas, subindo montanhas. Aqui tinha acho que 1.000 metros de altitude. Não usei corda, não precisei usar nada disso, só caminhada. Mas é muito legal, tá? Isso é uma frase que eu costumo dizer, né? Tem gente que nem sonha com algumas coisas. Nem sonha, porque ela não tem nem capacidade de sonhar. Então, viva a sua vida de uma forma que você consiga executar aquilo que determinadas pessoas nem sonham. Aqui a foto do mar em Floripa, tá? Esse aqui agora eu fiquei aqui na dúvida, não sei se é Floripa ou Rio de Janeiro. Os dois eu fiz, tá? E amanheceu dessa forma, assim. E a coisa mais linda desse trabalho, tá? O objetivo, então, foi provocador, foi falar com vocês, foi mexer um pouquinho e tudo mais. Nós não somos ignorantes. Eu tenho certeza do que eu falei aqui, acho que todo mundo já sabia. Né? Mas, às vezes, não aplica. Então, quem sabe, a gente consegue dar uma aplicada, consegue desenvolver. E aqueles que quiserem sair do sedentário e começar a correr, estamos aí para poder aplicar o método CPU. Gratidão. Obrigada, professor. Antes de encerrarmos, gostaria de perguntar se alguém tem alguma pergunta para o professor. Eu tenho uma amiga minha, professor. O que o senhor recomenda assim, para pessoas daquela faixa assim, 50 mais, que vivem, que trabalham com atividade burocrática, sentados o tempo todo, né? E que não tem tempo, não tem um horário durante a semana para realizar uma atividade física. Se essas pessoas forem fazer alguma coisa no final de semana, a chance de se machucar é grande. Então, como que essas pessoas podem começar alguma atividade mínima para que elas vão evoluindo com o tempo, mas para começar de alguma forma? O que o senhor sugere? Eu sugiro que a pessoa acorde mais cedo e faça atividade física todos os dias, principalmente acima dos 50 anos de idade. Todos os dias. Veja, você não precisa estar na academia. Você pode fazer a atividade física um tempo, que a gente falou, 6 minutos, 12 minutos. Você pode fazer todo dia. E quando chegar no final de semana, você aplica alguma atividade que seja
fora, mais extensa, como uma caminhada e outras coisas mais. Se a pessoa começar a fazer isso, as coisas funcionam. Nós, no triatlon, muitos de nós tínhamos que trabalhar às 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã. Nós acordávamos às 3h30 da manhã, às 4h30 a gente estava pedalando, pedalava 100 quilômetros, voltava, tomava um banho, tomava um café e ia trabalhar. Ou seja, nem todos os triatletas podem ser um triatleta assim, sem trabalhar, certo? Então, a questão é que isso foge um pouco. Quando as pessoas estão numa rotina, elas esquecem que, tipo, levantar mais cedo vai ser bom para elas. Elas não conseguem fazer isso no começo. Aí elas precisam de orientação. Elas precisam de alguém que estimule, né? Fala para a tua amiga, se ela quiser levantar às 6 horas da manhã, às 6 horas da manhã eu faço um online com ela fazendo ginástica, sem problema nenhum. O mais importante é que ela tenha saúde. Só mais uma pergunta. Já no início da sua palestra, o senhor mencionou a questão das pessoas estarem se tornando cada vez mais sedentárias, que é uma realidade. Mas eu tenho observado isso também em crianças, né? Eu tenho 2 netos, e a atividade física que eu sei que eles praticam é o que eles fazem na escola, né? Fora da escola, se deixar, é o tempo todo no celular, né? E a preocupação é a mesma coisa. Se eles não têm uma atividade física frequente durante a semana, tipo, a partida de futebol, alguma coisa assim, qual é a ideia? Porque os pais também chegam em casa cansados. No final de semana, realizar alguma atividade vai ajudar, vai, mas não resolve, né? O que o senhor sugere para essa faixa etária? Bom, eu trabalho com atletas de alto rendimento, trabalho com pessoas mais velhas, tá? 80 anos de idade e tudo mais. Mas, quando eu estou no dojo, e às vezes os professores vão dar aula e as crianças estão lá, eu saio brincando com eles. Então, assim, eu tenho 53 anos de idade, e eu saio brincando, pulando, engatinhando, rolando, e eles saem fazendo isso junto comigo. Então, o que acontece? O professor chega, olha e fala, meu Deus, mas caramba, que aula diferente. Exato. Então, assim, eu até propus uma atividade que é nos condomínios, né? Que é o que você poderia fazer. Nos condomínios, os pais poderiam entrar em contato e eu estaria lá, e isso também serve para o pessoal que também é da educação física, de fazer atividades físicas que fosse trabalhando com essas crianças, mas coisas mais leves, para elas sorrirem, para elas brincarem, para elas rolarem. Isso, a criança já vai gastando energia, ela vai se desconectando das outras coisas. Então, veja, tem uma opção, sim, que a gente pode fazer. Não precisa sobrecarregar os pais e nem sobrecarregar as escolas. Por exemplo, teve uma época que eu dei aula de dança de salão. Então, o que acontece? Às vezes eu vou dar aula de ginástica laboral nas empresas, certo? Aqui o pessoal tem a ginástica laboral. Vocês colocam dança? Não! Como não? Gente, uma das coisas que mais solta as pessoas é a dança. Eu estou brincando, eu coloco uma música para eles dançarem e o pessoal começa a soltar aquela energia e tudo mais. 15 minutos, 20 minutos, a pessoa está outra para trabalhar. Então, assim, as crianças elas têm que pular, têm que correr, têm que brincar, elas têm que saltar. Então, isso daí é uma coisa que funciona. Então, assim, aqueles que precisam realmente fazer uma atividade, se não tem algum profissional, alguma coisa, aqui para a região de Curitiba, a gente conseguiria atender fazendo esses trabalhos, de conseguir fazer um trabalho com essas crianças. Criança gosta de criança. Então, bota lá 4, 5, 6, 10 crianças juntas, você vai ver a festa. Mas precisa de um tatame, eles têm que rolar, tem que correr, tem que pular. Agora, deixar uma criança de forma estática, parada na frente de um tablet, de um celular, ou na frente de um computador como jogo, isso é um crime. E aí existem informações que nos Estados Unidos, as crianças até os 7 anos de idade não podem usar nenhum equipamento eletrônico, e até os 12 anos de idade, educativo no máximo 1 ano e meio, 1h30 por dia. Mas aqui no Brasil a gente tem as escolas internacionais e não é bem assim que funciona. Toda vez que você deixa de fazer algum registro escrito, o teu cérebro não aprende.
Você faz ele no computador, daqui a pouco já era. Então é neurociência. Mais alguma pergunta? Opa, tudo bom? Queria primeiramente falar que eu gostei bastante da apresentação, tá? Concordo bastante com muito da visão que você passou pra gente, achei muito interessante. Entretanto, chegou uma parte ali que eu achei você um tanto quanto radical na questão da nutrição. Falando da questão do glúten, do leite de caixinha, dos horários para dormir. Claro que essa palestra ela teve um tempinho um pouco mais curto, né? Não tem como você se aprofundar tanto nessas questões. Mas eu queria que você falasse um pouquinho essa sua conclusão a partir do que um atleta deve ou não fazer, a partir da sua experiência pessoal, com alunos, artigos. Eu queria saber um pouquinho do seu embasamento sobre isso. Perfeito, agradeço a pergunta. Exatamente. Gente, o que acontece? A gente olhar, tem muitas pessoas nas redes sociais falando sobre formas de alimento. Aqui mesmo em Curitiba tem um médico, o Dr. Júlio, ele é um nutrólogo, ele fala, ele está nas redes sociais, sempre mostrando não só a importância, como os artigos científicos. Como ele é da área, é muito mais tranquilo para ele poder ficar mostrando isso e não achando que é um artigo fake, né? Então, uma coisa mais real. Então, assim, nós temos uma situação alimentar gravíssima, tá? Aí, eu poderia ficar citando os outros, mas a melhor coisa é eu citar. Eu, por exemplo, estava fazendo triatlon, fazendo todas as atividades, e de repente eu resolvi, como eu já fui campeão brasileiro, campeão Mercosul de Karatê, eu voltar, no ano passado, decidi voltar a treinar o Karatê. Legal. Só que aí, as pessoas disseram, não, mas você vai voltar, você está mais velho, agora você está mais gordinho, né? E você vai ficar naquela situação. Eu falei, não, eu vou voltar a lutar na minha categoria. Como eu passei dos 50, e até comecei a escrever um livro sobre isso, que é a Trajetória de Campeão, tá? Que diz o seguinte, eu levei 7 meses para emagrecer 12 quilos. E eu já tinha tirado muito tempo açúcar da minha vida. Só que eu tive que tirar refrigerantes, eu tive que tirar açúcar, eu tive que tirar muitos alimentos. E aí você fala, mas era para emagrecer? Não, porque senão as minhas articulações, elas não conseguem responder a atividades de alto rendimento. Eu sinto muitas dores. E para eu não sentir as dores, é a minha alimentação que faz a diferença. Então eu comecei a fazer uma alimentação, eu mudei essa alimentação, eu fui criticado pelas pessoas que disseram assim, que é isso, já está chegando tanto tempo na vida, aí para que isso? Eu mudei e o resultado é que eu emagreci 12 quilos, fazendo atividade física, alto rendimento, e quando a gente vai para os exercícios, para os trabalhos, a gente consegue, inclusive, não estar 100%, mas a gente está muito próximo dos atletas de alto rendimento, fazendo as atividades. Então eu sei olhar para a minha estrutura emocional, o meu corpo, né, e saber que aquilo não é bom para mim. E aí eu faço, além de tudo, um acompanhamento com o meu médico, que ele é nutrólogo, osteopata, e simplesmente o que acontece? Esses tempos atrás eu falei, nossa, mas eu estou com umas dores articulares ainda, né? Daí ele falou assim, pessoas como você, que faz uma atividade física muito intensa, e teve uma mudança muito forte em comportamentos e hábitos, quando você errar um dia ou dois, o teu organismo já vai sentir. Daí eu brinquei com ele, falei assim, hambúrguer no sábado e pizza no domingo? Ele falou, sim. Então, o castigo, para quem está com o organismo mais saudável, é assim. Todos nós sofremos com alimentação inadequada, mas você já está acostumado e não sente tanto. Infelizmente, eu vou dizer o seguinte, isso tem que ser radical. A palavra, gostei da palavra, tá? Mas assim, ela tem que ser radical. Você precisa mudar urgentemente a alimentação. Senão, os problemas, independente de você ser um atleta ou não, os problemas são graves. E a gente tem como orientar isso. Consegui responder? Sim, muito obrigado. Gratidão.
Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Tudo bem, professor. Estamos chegando ao término do nosso encontro de hoje, mas antes gostaria de perguntar se já quer deixar alguma mensagem final. Gente, a gente falou várias coisas, tá? E se eu fosse pensar numa mensagem final, não estava nem preparado para isso, mas eu diria o seguinte, aquilo que a gente estava falando, para de ficar no automático, vamos viver a vida que a gente deseja. Nós merecemos ser felizes e fazer tudo o que nós quisermos. Mas esse tudo é de forma saudável, ajudando as pessoas, ajudando a você mesmo. Então, se puderem, procurem já, a partir de agora, a mudar a vida de vocês para viver o melhor, o incrível. Para de ficar sendo satisfeito com o razoável. Isso é muita mediocridade. Viva o incrível. Sejam felizes. Estamos chegando ao término do nosso encontro de hoje. Agradecemos imensamente ao nosso convidado por compartilhar conosco todo o seu conhecimento e experiência. Agradecemos também o suporte técnico fornecido pela equipe da EJUDE, aos intérpretes de Libras, Isabela Lustosa Moreira e Jefferson dos Santos Rosa, e a todos vocês que acompanharam mais a Estação Educacional. Fiquem atentos às redes sociais da EJUDE para informações sobre outros cursos, eventos e lives. Desejamos a todos uma ótima tarde.